pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Eu estou de volta trazendo agora 20 segredos sobre a Nova Jerusalém. Pessoal, vamos então para o primeiro segredo sobre a Nova Jerusalém. E o primeiro segredo é o seguinte: a palavra Nova Jerusalém significa nova habitação da paz. Então, pessoal, todos nós sabemos que nós seremos arrebatados. Então, nós receberemos um corpo metafísico. Nós estamos vivendo atualmente, aqui no globo da Terra, em um tempo chamado Cronos. E seremos arrebatados para o Kairos. Depois de muitos anos, seremos, na verdade, levados para o Ainon, até termos condições de chegarmos numa temporal. Então você vê que a igreja, depois do arrebatamento, vai passar por várias fases, tá bom? Até chegar no antemporal. O que é o antemporal? É o lugar onde não tem tempo, tá? É onde Deus mora. Agora, nós seremos arrebatados e nós teremos parte do nosso corpo físico dentro do corpo espiritual. Então, as pessoas que serão arrebatadas terão aquele corpo de Jesus, né? Ou aquele corpo de Adão antes do pecado. Eles, as suas necessidades normalmente, tá? Então, o próprio Jesus, depois que ressuscitou com o corpo transformado, ele comeu peixe, ele dormiu, não é verdade? Ele foi ao banheiro. Depois da transformação do corpo, no momento do arrebatamento, nós teremos ainda, não é verdade, o nosso modelo terreno. Tá? É por isso que a Nova Jerusalém é uma cidade metafísica, ou seja, é uma cidade que precisa, né, de condições para adaptação do corpo metafísico, ou seja, do corpo físico transformado. Então, pessoal, essa cidade é especial, trabalhada e muito planejada para essa unificação do corpo físico com o corpo espiritual. Vamos passar para mais um segredo. Então, pessoal, no livro de aos Hebreus, capítulo 12, fala que a Nova Jerusalém foi formada ou criada ou feita por Deus. E dentro dela existe um templo, uma igreja, onde Deus se fará presente. Pessoal, no livro de Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que essa cidade é a nossa mãe. A Bíblia Sagrada diz que Deus pegou o barro e levou para Nova Jerusalém, fez o corpo do homem, e aí você vai pegar aquela frase, né, lá no livro de Gênesis, que Deus trouxe o homem e colocou no jardim do Éden. Especificando aqui que o homem não foi criado dentro do jardim do Éden, e sim na Nova Jerusalém. Também fala a respeito da mulher, que Deus tirou uma costela de Adão, que na verdade eu já expliquei em outro vídeo, que a costela aqui é a palavra sêmen nos originais. Deus tirou a costela de Adão, levou então para Nova Jerusalém e lá ele confeccionou o corpo de Eva e trouxe Eva e entregou a Adão no jardim do Éden. É por isso que você vai ver a frase também, né? E Deus trouxe a mulher e entregou a Adão. Agora, pessoal, o que devemos entender que a Nova Jerusalém está sendo preparada por Jesus. Em João 14, Jesus falou: eu vou preparar lugar. Que a palavra fazer, formar e criar tem diferença, tá bom? Então, essa Nova Jerusalém não foi criada como parar do nada. Ela foi formada a partir de partículas, tá bom? Então é uma cidade metafísica, é uma cidade para os humanos espirituais. Essa Nova Jerusalém, ela está descendo do céu. Então nós estamos agora em uma contagem regressiva. Quando que começou a contagem regressiva? A partir do momento que Jesus foi ascendido aos céus. Já tem 2000 anos ela descendo devagarinho. Então observa que no momento do arrebatamento, a Nova Jerusalém vai estar nos ares, na nossa atmosfera, tá? Porque ela já tem 2000 anos descendo.
lá da presença de Deus, do antemporal, tá? Passando por todas as galáxias. Salmo 24 fala sobre isso, e vai descendo até pairar em nossa galáxia. É aí que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, acontece um pré-julgamento para os crentes que foram arrebatados, tá? E aí a Nova Jerusalém, na galáxia, ela vai continuar descendo para o planeta Terra, tá? Porque depois do arrebatamento vem toda aquela história da guerra, né? Da grande tribulação, e aí vem a guerra de Gog e Magog, de Armagedon. A Nova Jerusalém estará descendo. É por isso que em Apocalipse, capítulo 12, você vê que os demônios que estão na atmosfera, como fala o livro de Efésios, não é verdade? Capítulo 6, versículo 12, principado, potestade, príncipe das trevas desses séculos, e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles cairão da atmosfera para a terra, porque a Nova Jerusalém vai começar, né, a impressionar esses demônios, e eles vão ter que cair, porque a Nova Jerusalém ela vai ter que pousar no planeta Terra, tá? Depois do milênio, é claro, tá bom? Mas ela vai continuar descendo, né? Todos os anos ela desce, e até pairar no planeta Terra. No período do milênio ela estará pairando nos ares, e logo depois do milênio ela se assentará no planeta Terra, tá bom? Isso é muito importante, porque no período do milênio os humanos estarão aqui, mas os santos arrebatados estarão reinando com Cristo dentro da Nova Jerusalém, pairando nos ares. Um outro detalhe, pessoal, é que essa cidade é gigantesca. Então a história, né, da metragem hebraica ou grega vai apontar que essa cidade tem aproximadamente 2.000 quilômetros, né, de extensão. E no meio da cidade existe uma praça. Isso é muito importante porque alguns crentes, tá, vão morar próximo à praça da cidade. E outros vão morar a 1.000 quilômetros de distância. Tanto para lá, tanto para cá, tá bom? Ou para lá. Ela é quadrada. Então, observa que essa cidade é cercada com muros. E esses muros, tá bom? Segundo a teoria judaica, dá 25 metros de extensão, tá? Ou de espessura, e 2.000 quilômetros de altura. Tá? Por quê? Porque a cidade é feita de andares. Tá? Não é só uma cidade, é uma cidade em cima da outra. Tá, pessoal? Isso é muito importante, por quê? Porque nessa cidade existem 12 portas. Então, uma porta para a tribo de Judá, outra para a tribo de Naftali, e assim sucessivamente, que são representantes, né? Ou representações das 12 tribos de Israel. Só que alguns teólogos, por exemplo, judeus, acreditam que as portas não estarão em volta da Nova Jerusalém, e sim, as portas estarão uma em cima da outra, porque serão 12 portas, tá bom? E 12 céus, ou seja, uma Nova Jerusalém. Então a primeira porta é para entrar na primeira camada, ou na primeira parte inferior da cidade. A segunda porta é para entrar no segundo andar do edifício. A terceira porta para entrar no terceiro andar do edifício, ou da cidade. E assim sucessivamente. Indo ou observando essa teoria judaica, a cidade tem 12 andares. Isso é muito importante. 12 andares. E esses 12 andares, pessoal, são divididos por céus. Primeiro céu, segundo céu, até chegar no 12º céu, que é o 12º andar da cidade, ou a 12ª porta da cidade da Nova Jerusalém. Tá, pessoal? Detalhes que precisam ser analisados, mas ela tem um muro, realmente é bíblico, tá? O muro da cidade é gigantesco, 2.000 quilômetros de altura, tá? Aí você analisa, por que tem um muro? Na verdade é porque fora da cidade vai existir milhões de planetas ou de galáxias. Então tem anjos, tá bom? E esses anjos têm um livre-arbítrio, tá? E eles podem se rebeliar contra Deus
e querer tomar a cidade. É por isso que a cidade tem um muro. Mas a própria palavra de Deus diz que as portas da cidade não se fecharão nem de dia e nem de noite. Então observa que é uma cidade metafísica, que vai ter uma relação com o dia e com a noite. Tá? Então é uma cidade envolvida com o mundo Kairos e Cronos. Tá, pessoal? Isso é muito importante porque alguns teólogos, por exemplo, do nosso Brasil, são muito sistemáticos e acham que essa cidade é totalmente espiritual e que nada de humano ou do caráter humano estará nessa cidade. O próprio Jesus falou, nela não entrará coisa alguma imunda. Isso significa que haverá coisas imundas, tá bom? Depois de tudo, na verdade, ainda o livre-arbítrio vai continuar, pessoal. A igreja será arrebatada, mas o livre-arbítrio continua, tanto para a igreja arrebatada, tá? Quanto também para os anjos. Tá? Os anjos hoje e sempre estará dentro do livre-arbítrio. Tá? É por isso que se você ler a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, né, capítulo 4, versículo 8, fala que Jesus levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? Uma gaiola. Por que lá no céu vai ter uma gaiola? Um cativeiro? Não é verdade? Porque algumas pessoas, depois do arrebatamento, pode querer se rebeliar contra a obra de Jesus. Jesus mesmo contou uma parábola, dizendo que existia um grande casamento, e esse casamento é de Jesus com a igreja, tá? É um ponto simbólico. E que um homem entrou no casamento sem as vestes, tá? Para esta festividade. Então Jesus mandou amarrar pés e mãos e mandou lançar no calabouço ou no inferno. Tá bom? Então observa que mesmo depois do arrebatamento, ali na festa do Cordeiro, haverá pessoas querendo entrar. Essa Nova Jerusalém é uma cidade metafísica. Então o próprio Jesus foi preparar casas nessa Nova Jerusalém. Agora, o importante é entendermos, pessoal, que essas casas vai ter mobílias, vai ter que ter cozinha, quarto, cama, não é verdade? É uma casa normal. E quem vai morar nessa casa? Os humanos, arrebatados e ressuscitados, não é verdade? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá? É lógico que haverá divisões, não é verdade? Porque tem 12 céus, como eu provei anteriormente, tem 12 portas, tem 12 céus, 12 andares, porque as pessoas não se misturarão. Por isso que a Bíblia fala, muitos irão de todas as extremidades dos céus. Lá no livro de Mateus capítulo 8 fala sobre isso. E a própria palavra de Deus diz também que dentro dessa cidade vai existir tribo, línguas e nações. Então observa que tem pessoas de todas as nacionalidades ali, tá bom? Dentro dessa cidade. Então vai haver uma divisão ali, não no sentido de povos, tá bom? Mas no sentido de moradia. Vamos passar para mais detalhes para você entender como que funciona essa Nova Jerusalém. Então, pessoal, como observamos, essa cidade é gigantesca e haverá muitas casas. E cada casa vai ter uma família. Lógico, não é verdade? Você que é homem vai ficar morando sozinho, não é verdade? E aí você fala, vai ter saneamento básico? Claro que vai, pessoal. Vai ter água encanada? Lógico. Vai ter comida? Lógico. Vai ter cama? Sim, não é verdade? Vai ter banheiro? Claro. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que nós, como metafísicos, depois do arrebatamento, ainda iremos nos alimentar. Quais são as provas bíblicas? Eu vou apresentar para vocês agora. Primeiro, se você abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 78, versículo 25, você vai encontrar uma passagem que os anjos lá no céu se alimentam continuamente, tá bom? Então os anjos, eles comem.
Um outro detalhe é quando você abre a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, 14, onde diz que 3 personagens espirituais, que na verdade era Deus e 2 anjos, vieram da casa de Melquisedeque, rei de Jerusalém, e foram para a casa de Abraão. Quando chegou na casa de Abraão, Abraão mandou Sara matar alguns cordeiros, e fez comida. E Deus comeu normalmente. Os anjos também comeram na casa de Abraão normalmente. Depois os anjos foram dormir na casa de Ló. Então observe que os anjos comem, tá? Os anjos dormem. Tá? Então observa, pessoal, nessa questão aqui, que se os anjos comem, os anjos dormem, então essa comida que entrou no corpo do anjo vai ter que sair, não é verdade? Então o anjo vai ao banheiro, não é verdade? Outro detalhe, os anjos tomam banho? Claro. Deus toma banho? Claro. Os anjos chegaram na casa de Abraão e foram tomar banho, que aquele banho na época era lavar os pés. Mas observa que os anjos têm o mesmo costume dos homens, ou seja, observa que quando os anjos estão materializados, eles têm o mesmo comportamento humano. É por isso que em Mateus 8, Jesus falou: muitos virão no reino dos céus e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Por que se assentarão à mesa? Pessoal, lógico, é uma festividade. E na festividade não vai tratar de negócios. Não. Sentar à mesa é para se alimentar. Tá? Quer ver uma outra prova bíblica? Aquela parábola do livro de Lucas, capítulo 16, do rico e Lázaro. O rico foi para o inferno. Quando chegou no inferno, ele estava com sede. Pai Abraão, manda que Lázaro toque o dedo na ponta da água e toque na minha língua, porque estou ardendo nessa chama. Então, quem está do outro lado da vida sente dores, sente fome. Tá? É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, vai dizer que nunca mais sentirão fome. Tá? Ou seja, o texto está dizendo que lá no céu tem comida em abundância. Não é que o corpo não vai sentir fome, é que eles não passarão fome. No livro de Apocalipse, você vai encontrar aquela passagem dizendo: e Deus enxugará lá no céu, na Nova Jerusalém, dos seus olhos todas as lágrimas. Pessoal, se vai enxugar lágrimas, é porque tem lágrimas. É igual João, na ilha de Patmos, foi arrebatado lá no 3º céu. E lá ele começou a chorar muito. Chegou um anjo e disse: não chores, eis ali o Cordeiro de Deus. Então no céu tem choro. João chorou no céu. Ah, isso aí é muito importante você ficar sabendo. Porque, por exemplo, quando você abre no livro de Apocalipse, capítulo 2, o próprio Jesus falou: aquele que vencer, eu darei o direito de que coma, da árvore da vida. Vai ter comida, vai ter que se alimentar. Quer ver um outro detalhe? O próprio Jesus, certa feita, falou: eu não beberei deste vinho com vocês até que eu beba novamente no reino dos céus. E a comida do reino dos céus é uma comida especial para o corpo metafísico, claro, um corpo transformado. Se lá no céu vai ter comida, vai ter que ter banheiro, não é verdade? Então, se o próprio Jesus subiu para o céu com corpo, alma e espírito, da mesma forma corporal que ele subiu, ele descerá. Isso significa que Jesus já tem 2000 anos, aproximadamente, lá em cima, com corpo físico. Ele é humano, tá entendendo? E nós seremos como ele é, humanos. Tá? Então essa ideia de que a igreja vai perder, não vai chorar, não vai dormir, não vai comer, não vai se alimentar, não vai mais ir ao banheiro, que a Nova Jerusalém é uma cidade que não tem o saneamento básico, é uma ideia furada, tá? Porque é uma cidade altamente preparada para a família. Para a família. Um exemplo: uma criança que morreu criança será ressuscitada criança. O próprio Jesus falou: as crianças é do reino dos céus, significando que lá no céu vai ter criança. Normalmente,
E quem vai cuidar dessa criança? As mães. Não é verdade? Observa que quando Deus criou Adão e Eva, não criou criança. Porque a responsabilidade de criar uma criança é dos humanos. Tá? Deus não cria criança. Então, quando você chegar nessa Nova Jerusalém, você vai ser capacitado 70 vezes o que você é agora. Tá? Então, lá você vai ter facilidade de conhecimento, porque lá não vai precisar de telefone, porque tem aquela questão de você conversar através da telepatia. E lá, em Isaías 65, está escrito assim: antes que eles falem, eu responderei. Por quê? O poder da telepatia. Você fala, pensa, antes de abrir a boca, Jesus já te responde. Um outro detalhe que você observa é o livro de Zacarias, né? Zacarias vai falar sobre anjas. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos. As pessoas que irão para a Nova Jerusalém terão um comportamento físico bem semelhantes a estes comportamentos atuais. Se lá tem casa, tem banheiro, não é verdade? Se lá tem móveis, eu vou preparar lugar. Então o próprio Jesus foi preparar tudo isso para nós. Tem comida. Como que vai cozinhar essa comida? Em Mateus 8 fala, a mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quer dizer, de onde vai surgir essa comida? As pessoas não vão ter que preparar esta comida? Quer ver outro detalhe? O próprio João, lá no céu, ele chorava muito, porque ninguém conseguia abrir o livro. Então apareceu um anjo, ele se ajoelhou diante do anjo para adorar o anjo. E o anjo disse: João, não faça tal, porque eu sou o teu empregado. Observa, pessoal, que lá no céu vai ter empregado, como os anjos. Nós seremos como os anjos, então tem hierarquia. Então os anjos são graduados e nós seremos como os anjos. Então quem vai definir o teu salário é o teu trabalho aqui na terra. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus virá com seu salário. Todos nós receberemos do Senhor tudo que fizermos por meio do corpo. Então, se você trabalha bem aqui na terra, isso é como se você estivesse ajuntando dinheiro, porque a cidade é grande. Se você trabalhou bastante, lógico, você vai ter condições financeiras, espiritualmente falando, tá, pessoal? Para comprar uma casa ou para ganhar uma casa, tá, feita por Deus e preparada por Jesus, perto da praça. Mas se você for um crente que não adorou, que não fez a obra, qual é o teu salário? Que tipo de salário você tem? Se você vai morar 1.000 quilômetros da cidade, é uma cidade com 2.000 quilômetros. Aí você chega nessa cidade, não trabalhou, não fez nada, não tem salário. E aí? Onde que você vai morar? Por exemplo, aqui no Brasil, quando você é pobre, vai comprar uma casa onde? Olha, lá no subúrbio. No céu, na Nova Jerusalém, a mesma coisa. Você vai receber a tua casa por meio do teu trabalho. Por exemplo, pessoal, tá? Então lá vai ter uma praça na Nova Jerusalém. Então lá vai ter compras e vendas. Normalmente é uma cidade de metafísicos. Como fala lá no livro de 1 Coríntios 15, aquilo que é matéria se transformará em imaterial. Então, pessoal, vai sim, tá, ter um comércio dentro dessa cidade, casas, famílias, crianças, e uma série de coisas que nas nossas igrejas é até proibido você falar isso. Então, quando você abre no livro de Apocalipse, vai dizer o seguinte: e nós reinaremos com Cristo dentro dessa Nova Jerusalém. Você reinar está trabalhando, você vai dominar, você vai fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, quando você abre no livro do Apocalipse, capítulo 21, vai falar sobre a fábrica da construção da cidade. Quando você abre a Bíblia, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, fala que lá tem pregações da palavra, lá tem louvores. Então lá ninguém vai ficar parado, tem muito trabalho, tem o Jardim do Éden, até porque a Bíblia Sagrada diz que tem uma praça grande e no meio da praça a árvore da vida, que provavelmente é a mesma árvore da vida do Jardim do Éden, tá entendendo? Então lá tem um jardim, tem um pomar, onde será tirado os frutos para o alimento desse povo metafísico, os crentes ou dos crentes arrebatados, tá entendendo? Então essa questão da cidade é muito complexa.
E um outro detalhe, pessoal, que pode ser ainda mais um absurdo, é quando você lê o livro de aos Hebreus, capítulo 7, principalmente, que diz o seguinte: nós aqui na Terra, no planeta Terra, doamos dízimos aos mortais, aos pastores, bispo, liderança, não é verdade? Mas lá na Nova Jerusalém, daremos dízimo àquele que é imortal. Então, pessoal, nessa Nova Jerusalém, vai ter que dizimar. Quem não dá dízimo aqui, pessoal, vai perder o direito de comprar uma bela casa, de ter condições financeiras e espiritual para comprar uma bela casa na praça. Por isso, pessoal, algumas pessoas vão morar no subúrbio, a 1000 quilômetros de distância. Então, lá na Nova Jerusalém vai ter gradualidade, ou seja, hierarquia. Então, tem crente aqui na Terra que será empregado do outro. Por quê? Porque tem muita gente aqui na Terra que não trabalhou, não fez nada, não tem galardão. Está entendendo? Vai herdar a salvação? Lógico. Mas não tem dinheiro para comprar uma casa, e aí? Aí surge aquela pergunta: e lá no céu vai ter sexo? Pessoal, eu já expliquei para vocês que lá no céu, no sétimo, não se casa, não se dão em casamento. Mas na Nova Jerusalém é diferente. Porque o céu é uma coisa, a Nova Jerusalém é outra. Então, o que acontece? Observa que quando Deus fez o homem, Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles não tinham pecado, mas tinham sexo. Tá? Antes do pecado já tinha sexo. E Deus trabalha com o princípio da natureza humana. Tá entendendo? Eu não estou dizendo aqui para vocês livremente que lá vai ter sexo. Mas você pegar o livro de Mateus, capítulo 22, vai falar: no céu não se dão em casamentos. Tá? Para tentar provar que o céu é a Nova Jerusalém, então aí é difícil. Tá? E outro detalhe, Deus trabalha com princípio. Se antes do pecado lá do Jardim do Éden já tinha sexo, por que depois da ressurreição dos mortos, tá bom, não vai ter sexo? Se os mortos vão ressuscitar humanos, se os humanos vão ser arrebatados, transformados, mas ainda serão humanos, os desejos estarão no corpo. Os anjos, lá em Gênesis, não é verdade, desceu sobre a terra e teve relação com as mulheres. Normal. Anjo tem corpo. Nós seremos como os anjos. Lá em Gênesis, capítulo 6, vai falar que os filhos de Deus, os anjos, viram as mulheres e tiveram relação com elas. Então, por que o humano, que será como anjo, não vai ter sexo? Se o anjo tem sexo, a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 6. E outro detalhe, o próprio Deus desceu na terra, não é verdade? E, de certa forma, colocou um sêmen em Maria e fez o corpo de Jesus aqui na terra. Então você fala: poxa, Deus não tem sexo, porque Deus, ele é um espírito. Pessoal, mas a Bíblia Sagrada diz que ele criou um sêmen. Eu não falo criou, porque a palavra criar é criar a partir do nada. E Jesus não é criado a partir do nada. Jesus é gerado. Jesus é filho de Deus. Então você fala que no céu não vai ter casamento, no céu não tem sexo, na Nova Jerusalém não tem isso, mas e se eu te falar que Deus criou um sêmen? Lá em Mateus fala isso, né? E colocou o sêmen em Maria. Tá entendendo? E os anjos, lá em Gênesis, veio e colocou o sêmen dele nas mulheres, criando o gigante. O sêmen de Deus, Maria, criou um corpo para Jesus. Jesus é gerado. E o sêmen dos anjos caído criaram gigantes. Então, pessoal, agora você vem me falar que lá no céu não tem casamento, porque Deus é espírito, né? Se Jesus é o filho gerado de Deus, tá entendendo? Então, se você falar que o sêmen foi criado, então Jesus não é gerado, é criado. Então vai existir uma outra história, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Ou você acha que quando Jesus subiu, ele subiu sem as suas partes íntimas? Você acha que Jesus não tem parte íntima? Tá entendendo? Você acha que Jesus não foi tentado em tudo aqui na terra? Tá entendendo? E ele não subiu, tá entendendo, como humano? Claro que subiu. Ele disse para Tomé: Tomé, toque aqui na minha mão. Eu sou humano. Eu vou subir como humano. E vou descer como humano. Está lá no livro de Atos, capítulo 1. Os anjos falou: esse mesmo Jesus que subiu, da mesma forma, humanamente falando, ele descerá 2000 anos como humano. Tá? Então, ele está indo ao banheiro? Ô, irmão. Ele está comendo lá? Está entendendo? Claro que está. Os anjos comem. Por que Jesus não vai comer? Se Deus veio para a terra e comeu, por que Jesus metafísico ou espiritual não come no reino dos céus?